No Brasil e no resto do mundo, o Fusca sempre foi tido como o carro que enfrentava tudo, desde vias esburacadas até estradas de terra. E não é à toa que a sua robustez foi uma das principais qualidades que conquistaram o público brasileiro no final dos anos 50, quando foi nacionalizado. Sem contar, é claro, a simplicidade de sua mecânica e o baixo custo de manutenção. E encarava-se sem muitas dificuldades as péssimas condições das estradas brasileiras da época. Mas o que poucas pessoas sabem é que a Volkswagen quase lançou uma versão mais off-road do Fusca, denominada de Fusca Safari. Mas você conhece em detalhes essa versão? É isso que você vai ver nesse vídeo. Se engana quem pensa que um Fusca off-road seria uma ideia nova na época, lá em 1971, quando a Volkswagen ainda testava o Fusca Safari. Podia ser no Brasil, mas durante a Segunda Guerra Mundial, as tropas alemãs já utilizavam veículos como o Kommandewaggen, literalmente um Fusca 4x4 construído pela Volkswagen de 1941 até 1944, o Jeep Kiebwagen e o modelo anfíbio Schwingwagen. Esses dois últimos eram jipes baseados no Fusca, equipados com motores boxer arrefecidos a ar, que rendiam até 26 cavalos de potência. Provavelmente inspirado nesse Fusca 4x4, a Volkswagen cogitou o lançamento de um Fusca como a proposta mais off-road aqui no Brasil, não exatamente um 4x4, mas um carro obviamente com tração traseira capaz de encarar terrenos e estradas que outros veículos de passeio não enfrentariam normalmente. Sendo assim, a marca alemã apresentou no ano de 1972 um protótipo denominado de Fusca Safari, que nada mais era do que um Fusca modificado com itens e peças que a própria Volkswagen já produzia para outros modelos da sua gama. A sua suspensão traseira era a mesma da Kombi 1200 e a dianteira vinha da Kombi 1500. Enquanto o Fusca comum tinha um vão livre de 6,5 cm, o Safari tinha cerca de 21,5 cm. Haviam caixas de redução instaladas nos cubos das rodas, e o carro também contava com um bloqueio no diferencial, coordenado por um cabo, e ativado por uma alavanca que ficava localizada atrás do freio de mão, que inclusive era oferecido pela Volkswagen na Kombi desde 1968, como opcional. Esse sistema fazia o bloqueio da roda que girava sem aderência, e transferia a força para a roda que estava com aderência, ou seja, impedindo o funcionamento do diferencial, transmitindo igualmente a força do propulsor para as duas rodas traseiras, o que facilitava muito sair de atoleiros e enfrentar terrenos difíceis, visto ainda que o carro pesava somente 885 kg. Além disso, quando essa alavanca era acionada, acendia uma luz vermelha no centro do painel, indicando ao condutor que o bloqueio no diferencial havia sido ativado. Já o motor seria o mesmo do Fuscão, o Boxer 1500 de 42 cavalos líquidos, a 4.400 RPM, e 9,5 kgfm de torque a 2.200 RPM. Porém, em razão das rodas traseiras virem com as caixas de redução nos cubos, as relações das marchas ficaram cerca de 39% mais curtas, e consequentemente a sua velocidade máxima foi reduzida. Enquanto o Fuscão 1500 atingia a máxima de 144 km por hora, o modelo Safari atingia cerca de 115 km por hora. As relações mais curtas davam um torque maior em baixas velocidades, o que facilitava ao passar por terrenos difíceis. Em relação ao seu consumo, o carro fazia médias de 8 km por litro. Esse Fusca vinha com as mesmas rodas da Kombi, de 14 polegadas, e utilizava ainda pneus lameiros, sem contar a proteção que a Volkswagen instalou na suspensão dianteira. Um fato curioso é que, embora o Safari trouxesse as lanternas traseiras, tampa do motor e o próprio motor do Fuscão 1500, ele vinha com o nível de acabamento do 1300, ou seja, mais simples, sem muitos itens cromados e sem vidros laterais traseiros basculantes, sendo eles fixos. Além disso, o interior do Safari também era idêntico ao do Fusca 1300, e o seu banco traseiro vinha com uma espécie de plataforma para levar carga. Os protótipos foram exaustivamente testados pelas estradas do Brasil, e para demonstrar o que essa nova versão poderia fazer, o piloto de teste João Batista forçava o carro ao limite, ou seja, dirigindo pela mata, saltando em uma altura de cerca de 5 metros, subindo morros e passando por valetas. Claro que não era nenhum Jeep Willys ou Toyota Bandeirante, ideais para estradas realmente difíceis, mas ele enfrentava terrenos que um Fusca comum não encararia, e ainda seria mais confortável que qualquer um desses Jeeps, além de oferecer mais economia de combustível. Essa inclusive era a ideia da Volks, ou seja, oferecer um carro de passeio mais off-road, que ficaria posicionado entre um carro comum e um Jeep, sendo fazendeiros, construtoras de rodovias e aventureiros o público-alvo desse modelo, além, é claro, de empresas do setor de engenharia. Aliás, um dos principais objetivos dessas demonstrações era fazer pesquisa com os potenciais compradores do carro,
já que depois de realizar as apresentações, a Volkswagen deixava questionários para serem respondidos pelo público, para aí sim ver se seria viável ou não produzir o Fusca Safari. Os veículos teriam que ter uma demanda anual de no mínimo 1.000 unidades, para serem viáveis de serem produzidos, que segundo o piloto de teste João Batista, não seria nada impossível, já que o público ficou extremamente empolgado com as demonstrações do carro, e alguns funcionários da Volkswagen até já diziam que o seu lançamento era certeza de que iria ocorrer, porém ainda não se sabia quando. Em relação ao seu preço, ele custaria 20.000 cruzeiros. A título de comparação, o Fuscão 1500 custava na época cerca de 18.000 cruzeiros. Entretanto, o carro infelizmente nunca chegou às concessionárias Volkswagen, e não temos informações oficiais do porquê o seu lançamento foi cancelado. Algumas fontes dizem que os potenciais compradores não queriam pagar mais para ser realizada uma modificação para deixar o Fusca mais off-road, e afirmavam que tanto o Fusca comum como a Kombi já realizavam muito bem essa função. Mas e aí? E se essa versão tivesse sido lançada aqui no Brasil, venderia bem? Você pagaria mais caro por um desses lá na década de 70? Deixa aqui nos comentários. Agora, se você quiser conhecer o caminhão com motor de Fusca que a Volkswagen produziu lá no exterior, confira esse vídeo que está aí na sua tela. Lá te conto todos os seus detalhes e por que ele é extremamente raro nos dias de hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo.